Aleluia. Vamos falar um pouquinho. A gente deseja sempre que a gente saia inflamado do culto, né, com uma palavra, né? A nossa expectativa é sempre que a palavra que vai ser gerada à noite supere todas as outras palavras que nós já ouvimos, né? Todas as vezes que nós entramos num ambiente, principalmente quando é um ambiente festivo, onde a gente encontra outros irmãos de outras congregações, a nossa expectativa é: hoje vai. Tipo, hoje eu mato o meu pecadinho de estimação, né? Sabe, quantos usaram Tamagotchi? O Marcos está me criticando desde ontem, porque eu tenho falado de coisas de velho. Falei de barbantinho cheiroso quinta-feira. Ninguém conhece o que é barbantinho cheiroso. Pois é, aí, tá vendo? Eu podia ficar calado, né? Era melhor. Você também não sabe, né, com seus cabelos grisalhos, isso aí. Eu estou pintando a minha barba de branco para poder me equiparar ao pessoal mais sábio. Mas a expectativa de Deus é que a gente consiga abandonar algumas coisas para que a gente alcance outras. É sempre assim. Essa geração, ela verdadeiramente clama por ministros de misericórdia. E a minha expectativa é que Deus esteja gerando, em pouco tempo, dentro dos nossos corações, ministros de misericórdia. Pessoas que geralmente façam a diferença, onde elas estiverem. E eu vou dar um atalho hoje, mais um atalho que Deus me deu há 17 anos atrás. Eu entendi essa palavra, vou compartilhar com vocês uma palavra simples, vou contar uma história e a gente vai orar para a gente ir embora, comer pizza, né? Hambúrguer e engordar, não é isso? Normalmente, né? Você pode dizer amém? Só um de vocês também. Combina só um para dizer amém, também está ótimo. Né? Que aí liga, né, pastor? Feche seus olhos por um momento para que a gente possa orar. Senhor, nós queremos colocar nossa mente e coração cativos e obedientes ao senhorio do Teu Espírito. E te rogar pelas Tuas misericórdias nessa noite. Que o Senhor desfaça o homem carnal, a mulher carnal que ainda existe em nós. Que o Senhor desmantele todos os projetos que atrapalham a Sua glória de se manifestar na nossa vida. E que o Senhor ministre nossos corações, em nome de Jesus, uma vez por todas, para que as decisões que a gente precisa tomar, Pai, sejam tomadas hoje, no decorrer dessa noite, na madrugada, em nome de Jesus, enquanto há tempo, para que essa geração seja impactada, porque essa geração clama, diz a Tua palavra, pela manifestação dos Seus filhos, Pai. Em nome de Jesus nós choramos, agradecidos, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra Suas promessas sobre nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém? Lucas 6, versículo 6 diz o seguinte: em outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando. Ora, havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Repita comigo, ressequida. E os escribas e fariseus observavam-no para ver se o curaria no sábado, a fim de acharem do que acusar. Mas ele lhes conhecia o pensamento e disse ao homem que tinha uma das mãos ressequida: levanta-te e põe-te em pé no meio. E levantando-se ele, ficou de pé. Então Jesus lhe disse: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E eles ficaram cheios de furor e conferenciavam uns aos outros para ver o que faziam ou fariam com Jesus. Amém? Até aqui. Essa é uma ocasião que aconteceu num sábado como esse, não de noite, né? Durante o dia, num dos cultos na sinagoga, Jesus chegou para ensinar. Esse culto que aconteceu um milagre aqui, mais um dos milagres que ele gerou, que ele promoveu, não foi um culto de milagres, não foi um culto de libertação, não foi uma conferência profética, foi um culto de ensino. Foi algo natural, foi algo comum e um dos cultos mais chatos que existe. E você levante a sua mão. Quem está junto comigo? Ah lá, a irmã já sabe. Irmã, estamos juntos, irmã. O culto de ensino na igreja são os mais vazios. Eles só perdem porque o ambiente de adoração num culto como esse é legal. Mas se você fizer um culto só de adoração, sexta tarde, de 6 às 8, só com voz e violão, sem palavra, sem a presença às vezes do pastor, ou de uma pessoa legal assim, brilhante, como o pastor aqui, né? Hoje ele está me enxergando melhor do que há 3 horas atrás. Eu fiquei sabendo, é isso mesmo? Está enxergando mesmo? Deus é para longe. Entendi. E aí, eu congregava numa igreja, era nome de 1.200 pessoas, e toda sexta-feira nós tínhamos um culto de adoração.
E o culto de adoração, você chegava lá às 6 e o Henrique ou o Sandro já estava lá embalado no violão, adorando o Senhor. E você chegava àquele ambiente, aquela nuvem já estava formada. Aí você ia procurando a sua cadeirinha, você se ajoelhava, você sentava e você ficava ali chorando e tudo. E a gente ficava 2 horas na presença de Deus dizendo para ele: lindo, lindo, lindo és. Antigamente a gente imitava a Ana Paula Valadão, que estava na moda, essa coisa toda. E numa igreja de 1.200 pessoas, normalmente a gente compartilhava esse culto maravilhoso, que era o melhor culto da igreja, com 6 pessoas, 8 pessoas, 12 pessoas. E quando o pastor vinha, tinha umas 30, 40, dava uma melhorada no Ibope. Nós não temos muita frequência naquilo que não tem muito tumulto, que não tem muito movimento. Nós gostamos de tumulto. A gente não gosta de tumulto no sinal de trânsito. Aí a nossa mão ressequida aparece. Às vezes não é a mão, né? Mas eu estou dando como exemplo. Alguém conhece alguém com a mão ressequida aqui? Você já viu, pastor? Uma mão ressequida, ela parece uma mão queimada a fogo. Ela é mirrada, em outros textos fala mirrada também, né? Em algumas traduções. Uma mão ressequida, ela é mirrada, preta, com a pele preta. Não circula sangue, ela não tem movimento, ela é congelada, né? Toda enjarricada. Ela é uma mão aleijada, assim como dizem algumas traduções também da Bíblia. E eu, por muito tempo, reparei a tia, né, eu não lembro o nome dela, e eu ficava olhando, ficava com vontade de perguntar como aconteceu, porque eu tinha um amigo que jogava futebol comigo, que ele tinha parte de um dos pés ressequido por uma injeção mal dada, enfim, não lembro qual foi a injeção também. E o curioso da mão ressequida é que essa mão não circula sangue, não transpira, ela não tem movimentos, ela não coopera com qualquer tipo de serviço, ela é uma mão inútil, ela é uma mão dura, ela é uma mão feia, sabe? Tipo, a gente não consegue mostrar os nossos defeitos. As meninas, elas têm as orelhas salientes e elas jogam os cabelinhos assim, né? Aí fica, não é assim? Escondendo o cabelo, a orelha com o cabelo, não é assim? A gente que está perdendo o cabelo aqui na cabeça, a gente já começa a pentear aqui para cobrir, né? Fazer uma coisa assim. Aí a gente vai crescendo uma barriguinha, aí já começa a comprar umas blusas mais largas para não parecer, né? Preta também, que emagrece, né? É verdade. Verdade ou mentira, queridos? E aí se a gente está um pouquinho mais gordo e a gente não tem dinheiro para comprar roupa, aí o gordinho fica toda hora assim, né? É, não é? Tá rindo, né? Não é assim? Aí fica. E aqui fica toda a gordura do mundo. E aqui, se você não comer, o bacon, ele não precisa nem comer, ele vem por osmose, ele entra aqui. Mas eu não estou falando dessas áreas ressequidas, eu estou falando daquela miséria que você e eu ainda carregamos dentro de nós. O que impede a gente de retribuir esse amor e essa frase ser cumprida, dizendo: olha, eu só quero você, Jesus. Eu só não consigo você, mas eu quero você. Esse homem, ele não era um seguidor de Jesus, ele estava, naquela época a gente via nos filmes de épicos, aquelas vestes talares, é para beber no bico mesmo, né? Glória a Deus. Aquelas vestes talares e, como eu falei, a gente não mostra os nossos defeitos. A gente está sempre, né, escondendo. E com certeza aquele homem estava com a mão enroladinha naquele meio de tecido, aquele monte de tecido ali e tal, e Jesus falou para ele: olha, põe-te em pé no meio, porque ele estava sentado no fundo. Isso é mais que óbvio. É uma questão de semântica, não é espiritual isso, nada espiritual. E aí, aquele homem, sem mais nem menos, levanta e fica em pé no meio. Igual, como dizia minha mãe, um pamonha. Não é assim? Aí Jesus vira as costas daquele homem e fala assim: o que vocês estão pensando aí? O que é lícito fazer no sábado? Curar? Matar? Fazer o quê? O que vocês estão pensando nessa hora? E a palavra diz que ele já conhecia o pensamento dessa rapaziada. Não é assim? Quando a gente faz uma pergunta maliciosa, sabe quando a gente usa a nossa malícia? A gente acha que é até uma espécie de sabedoria, mas a gente fala assim para os seus filhos, para os nossos filhos: estava onde, filho? Né? O que houve? A gente já sabe tudo, mas a gente quer pegar ele em contradição. A gente quer que ele minta, a gente está testando ele. Não é assim? É assim que você se sente? A jovenzinha ali, não é assim? Aí a gente fica assim: como assim? Minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos, ela fica assim: como
Como assim, pai? Como assim o quê? Você entendeu? Você já é mulher? Já está perguntando uma coisa que você já entendeu? Não é assim, a mulher quando quer pensar numa boa resposta, ela fala, hã? Que, filho, que você falou? É sério. Eu escutei uma história agora, muito tocante, de um moço que foi no médico perguntar se a esposa, reclamar que a esposa estava surda, e ela não queria vir no médico. Ele falou, meu filho, então faz um teste. Chega de longe e pergunta uma distância e fala com a voz normal. Aí se ela não escutar, você vai chegando perto até ela escutar. Aí você me diz, olha, quando ela escutou, estava a 5, a 10 metros. Aí ele fez o teste, ficou a 15 metros e falou, amor, o que tem para almoçar? Silêncio, não falou nada. Aí ele andou mais 5 metros, ficou a 10 metros, falou, amor, o que tem para almoçar hoje? E ela está lá no fogão, nada. Aí ele andou mais 5 metros, ficou a 5 metros, pastor. O que tem para almoçar hoje, amor? Falou com voz, nada. Aí ele colou o peito nas costas dela, foi no ouvido dela e falou, meu amor, o que tem para almoçar? Aí ela falou, meu filho, eu já te falei 4 vezes que é frango. É horrível, sabe por quê? Porque essa é a nossa geração. A gente acha que está se comunicando de uma forma que o outro está entendendo. A gente acha que está expressando Jesus de uma forma que eles estão entendendo. E a gente se queixa, sabe por quê? Porque o mundo está com o coração endurecido. A moça está rindo ainda. O seu esposo é assim? Não, né? Está com o coração endurecido. Ah, esse mundo está frio, ele está cego, ele não consegue enxergar. E nós estamos aqui dizendo com os nossos cartazes, foi por você. E aí as pessoas, pastor, eles andam como ovelhas que não têm pastor pelas ruas, dizendo, de que esse moço está falando? Eu costumo chegar nas repartições, nos caixas do supermercado, principalmente quando é mulher, e eu costumo falar, olha, você sabia que eu conheço um cara que morreu por sua causa? Como assim? Aí, com 3 segundos, ela já reverbera a alma e fala, ah, tá, você está falando de Jesus. Eu falo, não interessa se você sabe ou não sabe. Qual é a resposta que você está dando nesse amor? Eu não morria por você. Não morreria por você. Não é assim? A gente acha, por exemplo, os nossos pastores têm autonomia de Deus para ministrar perdão sobre nós, por exemplo. É uma autoridade concebida ao sacerdócio. Só que nós não concebemos essa mesma misericórdia, a gente não consegue banhar os nossos líderes, os nossos pais, por exemplo, com a mesma misericórdia com quem a gente gosta de ser concebido, recebido ou tratado. Nós queremos ser amados, a gente não consegue amar, a gente quer ser entendido e não consegue entender. Sabe por quê? Porque todas as outras pessoas, todas, as pessoas que estão do seu lado, o pastor com a esposa dele, o pastor, o Márcio, é Márcio? Marcos. Todo mundo aqui, para você, é paquistanês. Ah, mas como assim? Não sei se você sabe, mas Paquistão é um país, pelo amor de Deus. Me perdoa se eu não estou sendo claro. Você tem que entender que o seu próximo é paquistanês. Que o seu próximo não entende a sua linguagem, porque ele tem a própria linguagem de amor dele. Então, se eu pego você de paraquedas, jogo você no Paquistão, você vai chegar lá, vai ter muitas necessidades. Uma delas vai ser o quê? 2 só, eminente. Comer e beber e voltar para casa. Amém? Tamo junto? Você acha que algum paquistanês vai entrar numa aula de português para descobrir o seu sentido? O que você está pensando? O que você está precisando? Não, não vai. É você que vai ter que se virar. Ou você aprende paquistanês, ou você desenha, ou você escreve na parede, ou faz como esse monte de menina que dança, faz teatro, faz alguma coisa dizendo, eu estou com fome. Preciso go home. Casa. Você vai ter que se virar para... Sabe por quê? Porque a necessidade de mostrar o seu sentimento, a sua necessidade, é só sua. Mas você precisa que a outra pessoa entenda. O nome disso, sabe qual é? Sabe o que é? Amor. Quando a gente se esforça para mostrar aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente vive, quando a gente se esforça para mostrar às pessoas lá fora que elas precisam adentrar as portas do Senhor, e a gente se vira para fazer isso, a gente se esforça, a gente desenha, a gente se veste de mendigo, sabe por quê? Porque quando a gente vai para o monte orar, a gente escolhe uma roupa mais ou menos, porque a gente vai ficar de joelho, tem orvalho na grama, não é assim? E aí a gente vai buscar Deus no monte, pelo menos eu vou.
No culto também nós vamos buscar Deus, mas não rola vir com a mesma calça, né? O que eu estou querendo mostrar para vocês, que a linguagem de amor do Senhor nunca era da forma que a gente fazia. A gente acha que as pessoas, que a gente sabe que as pessoas precisam. A gente vai na rua. Se você vai na rua, dá uma quentinha para o mendigo, para o morador de rua, seja lá quem for, porque ele está com fome, a sua missão acabou depois da quentinha. Acabou sua missão. Já cumpriu sua missão. Porque missão transcultural, evangelismo, é você mergulhar na necessidade do coração do próximo. E descobrir qual é a dor do coração do próximo. Isso vai muito. Não estou falando que um panfleto não funciona. Porque eu amo panfleto. Eu sou design gráfico. Por favor, façam mais panfletos. Por favor. Repita. Mas você não vai alcançar o coração de... O Leandro mesmo, que a mãe tem uma das mãos ressequidas, ele era um pai de demônios lá, morava com outro homem, era casado com outro homem. O cara foi ganho com um panfletinho daquele mais... Aquele, do carimbo. Eu não sei, eu não vou usar nenhum adjetivo. Lindo. Sabe aquele que você compra de cento e bota o carimbo lá, água viva, culto, domingo e quarta. Ele foi ganho com um folhetinho desse no trânsito. Um moço, um senhor, muito bonito, baiano. Meio-dia, num sol de carnaval, de terno verde, gravata laranja, sapato de 2 cores, sabe? Esse típico crente. Apareceu pingando de sono na janela do carro dele e disse para ele: olha, meu amado, Jesus me mandou entregar essa palavra para você. Leia, por favor, quando você estiver bem, tranquilo e tal. Falou com ele. Pronto. E eu já escutei tantas pessoas, tantas teorias. Não, mas aquele panfleto era consagrado. O cara orou naquele panfleto e fez campanha. Ótimo. Ótimo que fez. Eu também já fiz muita. Esse é um culto de jovens. Quando eu era jovem, eu consagrei os meus hormônios. Eu disse: Senhor, eu coloco os meus hormônios diante do Senhor. Toma todos eles para o Senhor. Me ajuda, Pai. Passei óleo ungido no corpo. Já fiz de tudo que você possa imaginar. Eu não queria mais pecar. Sabe por quê? Eu tinha vergonha de quem eu era. Há quase 19 anos atrás, quando eu conheci o Senhor. E já se passou 19 anos. E eu ainda tenho vergonha de quem eu sou. A pessoa ontem, quinta-feira, eu estava compartilhando na igreja que a minha mãe foi o ser humano mais difícil de se lidar que eu já conheci. Muito difícil. A gente chamava de almática na época. Muito difícil. Criação, difícil, tudo. E eu não entendia muito aquilo, aí já era novo crente. E quando eu já era novo crente, já estava querendo ser líder de célula. Eu já tinha passado pelo pré-encontro, encontro, pós-encontro. Já tinha feito reencontro ou não me lembro. E também não faz diferença. Porque eu era o mesmo bosta de jovem que eu era antes até ainda. Porque eu não falava com a minha mãe. A minha mãe vinha na calçada, eu atravessava. Eu estava tão fadigado na minha relação com a minha mãe, que eu não conseguia pensar na hipótese e entender que quando o pastor falava de perdão quase todo domingo, ele estava tentando falar, Jesus estava tentando falar, você está falando: pô, Jesus, você está dizendo que me quer, cara. Preciso me achegar, eu preciso encontrar espaço no seu coração. Você está carregando o defunto da sua mãe ainda está viva. E eu não entendia. Só que minha mãe morreu. Ela tinha um tumor no cérebro, a pressão arterial subiu, contraiu o tumor, morte cerebral na sexta, acabou de morrer, entre aspas, no domingo. E eu não conseguia chorar, não conseguia sentir aquela perda, porque eu expulsei minha mãe da casinha. Desisti de aprender paquistanês e eu não conseguia sentir a dor da perda da minha mãe. E vamos, né? Velório, caixão, toda aquela burocracia que eu nunca tinha encontrado, nunca tinha enfrentado. E aí, depois de tudo aquilo, ele recebe. Minha mãe era uma pessoa muito conhecida, de uma família tradicional. Meu avô era fogueteiro, ele tinha uma foguetaria. Então ele fazia fogos para todas as festas de igreja católica, que tinha muito nessas coisas. E aí, na hora de levar o caixão, eu peguei na última alça, junto com meu irmão, e tinha mais de 4 pessoas, que eu não me recordo quais eram. E não era cova, era gaveta. E minha mãe foi enterrada, né, sepultada na primeira gaveta, né, daquele prédiozinho de mortos, né, que tem no cemitério. Se tiver outro nome, depois você me ensina.
E aí ali na hora de acabar de empurrar, e sobrou para mim, né? Porque eu estava na última alça, eu agachei, empurrei o restinho do caixão da minha mãe para dentro da cova. E naquela hora, a minha caminhada com o Senhor começou de verdade, porque Ele me perguntou: e agora? Agora você vai enterrar todo mundo que te perseguir? Todo mundo que te ultrajar, quem te roubar, quem falar mal de você, qualquer um que se opuser a você, você enterrou sua mãe, você vai enterrar qualquer um. E eu comecei a chorar de vergonha, de novo, porque eu já vinha chorando as vergonhinhas, né? Quando a gente vem se convertendo e tal, mas ninguém pode saber, porque a gente agora está levando a Bíblia para a igreja, e agora a gente não usa aquelas calças parecendo a cueca mais, entendeu? E a gente não faz mais cueca, o pessoal, entendeu? A gente fala, graça e paz, né? Graça e paz, irmão, tudo bem? E aí aquela comoção, porque o filho está chorando, e todo mundo em volta, chorando e tudo, e eu pensei que ia morrer. Minha vontade era entrar ali, não com saudade da minha mãe, mas era o lugar mais vergonhoso que eu podia entrar. Se eu tivesse, eu entrava. Não acredito que eu estou há mais de um ano andando com o Senhor e não entendi isso. E aí, óbvio, não foi só o que o Senhor falou e outras coisas de foro íntimo. Mas eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Que tipo de produtividade tem? Não sei porque a gente quer mudar. A gente vem pecando. E eu tenho um projeto no Cláudio Moacir, né, que fala de relacionamento de pais e filhos. Porque eu decidi naquele dia, eu falei, eu vou fazer tudo o que eu posso para que ninguém tenha a experiência que eu tenho. Que eu tive, no caso. E aí eu olho essa passagem e vejo, estou compartilhando com vocês uma forma de se expressar e de expressar amor e dizer para você, olha, eu te amo de uma forma que você entende. Os casamentos acabam por causa disso, sabe por quê? Porque eu amo, ela não me entende, eu faço tudo por ele. Essa mulher não entende, essa mulher não entende. E as pessoas, elas não querem mergulhar no universo do outro. A criança nasce. A gente vai acompanhando, leva, daqui a pouco ela está começando a balbuciar, e a gente fala papai, daqui a pouco ela fala, papai, aí a gente fica toda hora, papai, e a gente enche a paciência da criança, e ela fica quase um ano falando papai, mamãe, fala papai, porque é a nossa alegria, é como se fosse o boneco. Daqui a pouco a criança começa a falar, ela desembesta a falar, tudo que ela quer falar, daqui a pouco a gente está falando, cala a boca, garoto. Caminhada estreita na igreja é assim. Chegamos na igreja, tudo é lindo. Pastor, estou vindo, porque lá na outra igreja eu tive uma decepção, né, e tal. E eu acho que tão lindo. Ai, Deus falou comigo. Amém, irmã, seja bem-vindo e tal. Aí com 3, 4 meses, eu falo, ué, pastor, as coisas aqui são assim e tal. Aí, meu irmão, aqui a gente caminha assim, não, mas aonde eu era, não era assim. Eu falei, então você chegou aqui reclamando só... jumento celestino. Chegou aqui reclamando de onde você vinha. Agora você está querendo comparar. Porque a pior... Você já viu a pessoa humilhar a outra? Falar mal da outra? Sabe? Não tem essas coisas? Você sabe qual é a pior forma de humilhar, de menosprezar a outra pessoa? É comparar ela com alguém ou com alguma coisa. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo, olha, eu não sei se você é tão bom ou tão ruim, tão bonito ou tão feio, tão gordo ou tão magro, tão pastor ou menos, não sei. Você é mesmo pastor? Porque eu não vi você dar a bênção apostólica, eu não vi você orar, eu nunca vi você pregar. Você prega mesmo? Eu glorifico a Deus, sabe por quê? Eu estou num processo de desconstrução. Eu já usei sapato de bico fino, já usei esse suspensório do Marco Feliciano, velho. Já... E eu te amaldiçoo se você rir para mim de uma forma... Já. Ia para a igreja todo alinhadinho e tal. E algumas vezes eu disse... E aí as pessoas olham para você e falam, e o manto? E aí Deus vem fazendo, diz aqui, cadê aquele cara que eu chamei? Lá no pé da cova da sua mãe. Onde é que está aquele cara?
que sonhava em mudar o mundo. E eu venho tentando desistir da minha vida a cada dia que passa e desconstruir, porque toda vez que ele nos convoca, é como ele diz, olha, sai do seu anonimato, se expõe aqui. E eu quero dizer logo de antemão, para que você não ponha a palavra na minha boca, eu não vim aqui sugerir a você que você se levante e fale assim, olha, meu pastor, o meu problema é esse. Porque se você não tem a mão ou o pé ressequido, você tem um coração, o fígado, ou a sua alma está ressequida por alguma coisa. Porque não é possível que com 40, 50 pessoas a gente não ganhe metade dessa cidade. Eis-me aqui, eu falo primeiro de mim. Eu falo primeiro de mim. Quando Deus fala com o cara não era seguidor de Jesus. Obviamente ele já ouviu falar. Agora eu quero compartilhar algo que é meu. Eu preciso falar isso. Aqui, você está lá com o seu defeitinho, né, escondido. Não é assim? Fica de pé aqui, irmão. Amém, pastor Jesus. Aleluia, pastor. Aí você fica aqui, né? Com cara de humilde. Aí vai receber. Sabe como é que é receber? Aí o Senhor Jesus fala assim, ô irmão, que eu te pedi aí para ficar no meio de todo mundo aí, que eu expus você, estende a tua mão aí. Ah, você pode me dizer que você estenderia sua mão defeituosa. Eu não estenderia, não. Mas nem morto. Né? Aqui. Não é assim? A gente não tem coragem de fazer isso. A gente não é a metade do que a gente diz que é. E a gente não alcançou nem a terça parte do que a gente precisa. A nossa vida, querido, salvo alguns aqui. Na verdade, eu acho que aqui não tem ninguém, além de mim, assim. A nossa vida é uma fraude. Sabe esse Deus que prometeram pra gente em algumas situações? Sabe esse Deus que disseram aqui, olha, Deus mandou dizer que a sua bênção vai vir. Aí tem 500 pessoas no culto. E Deus que se vire para abençoar todo mundo. Sabe esse Deus? Eu estou falando desse Deus. Não estou falando do Deus que é pregado aqui. Esse Deus que a gente tem visto às vezes em algumas situações, ele faliu. Ele não deu conta de fazer o que o homem está dizendo que ele mandou fazer. E que ele não falou coisa nenhuma. O profeta falou, Senhor, o povo está morrendo. E os profetas estão profetizando que eles não vão morrer assim. Como assim? Eu não mandei ninguém falar nada. Eles estão falando que eu falei. Ah, quer dizer então que eles estão falando que o povo não vai morrer assim? Pois é assim que o povo vai morrer. Esse é o Deus da Bíblia. Só que ele te chama e fala assim, Joãozinho, fica em pé no meio. Porque depois que a gente entende essa palavra, a gente já vem assim, né? Entre aspas, né? É lúdico isso que eu estou falando, né? Já vem com a mão mirrada para cima, né? Se puder, já traz o coração assim, dizendo, igual o Capitão Planeta, toma, Senhor, é de pedra. Me dá um coração de carne. Só que a gente não faz isso quando a gente vai amar o outro, porque a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue ser um agente de misericórdia da mesma forma que a gente precisa. Eu tenho 19 anos de evangelho quase, Marcos. Eu já caminhei com muita gente, muita gente. Quando eu conheci o pastor, aqui eu conheci o pastor Hélio, a gente caminhou junto, aprendi muito, foi um pai que eu não tive, em muitas situações, onde o chão e o céu e tudo saiu da minha volta. Ele era um cara que me deu um suporte. Mas hoje, estou falando de hoje, depois do meu aniversário do Bruno. Hoje, uma pessoa disse, pastor, eu estou aqui para suportar contigo as suas aflições. Então tem quase 19 anos que eu tenho servido, ministrado e me disposto a sofrer e a chorar a dor das pessoas. E eu não tenho feito isso para que eu colha isso, entre aspas, embora exista a lei da semeadura. Mas uma hora chega. Mas essa pessoa não está aí. Ela não está aí perto de você para ela não te dar um abraço. Precisa aqui. A rede social é de Deus, tá? Se você é de Deus, ela é de Deus. Se você não é de Deus, você precisa botar senha no seu celular ainda. Eu não vim aqui constranger você, porque essa é uma mensagem que não é fácil de ministrar. Eu queria estar dando pulos de alegria aqui. Eu não tenho cacuete nenhum de profeta. Nenhum. Sabe o que é nenhum? Nenhum. Eu sou pastor. Eu gosto de gente. Carrapicho,
essas coisas. Problema, eu gosto de problema. Não é assim? Eu gosto do problema dos outros. Está com problema? Não. Estou feliz? Glória a Deus, irmão. Procurar algum problema aqui. Tem problema aí? Alguém do lado do problema. Lá, 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 lá. Mas eu estou falando algo que pode mudar você e as suas gerações. Sabe por quê? Porque herança é algo muito legal que nós deixamos para uma pessoa muito especial. Legado não. Legado é algo que você deixa dentro da pessoa. É algo muito especial que você planta dentro da pessoa. E você morre e continua vivo na mente das pessoas. Alguém põe o nome do filho de Hitler? De Nero? Só ração de cachorro. Já imaginou alguém dizer, pô, vou botar o nome do meu filho de Gilson, pô, eu preciso tanto desse cara. Né? Pô, eu vou botar o nome do meu filho de Gilson porque eu quero que meu filho seja igual o Gilson. Seja ele Gilson, qual for. Né? Alguém já quer marcar a história dele com alguma lembrança sua? Você diz algo, você faz algo, você se comporta de uma forma que muda as pessoas estão se cortando. Hoje, toda semana eu colho 2, 3, 4, 5 lâminas de jovens que se cortam. E hoje eles não se cortam mais no pulso, porque os pais ficaram atentos por causa de um jogo ultrapassado que se chama Baleia Azul, que chegou atrasado o jogo. Ele chegou só para atrapalhar a vida das pessoas que já se cortam. Porque os pais ficaram, os filhos e tal. Aí os filhos, além de não poder se cortar nos pulsos, porque eles se cortam e andam o dia inteiro assim, ó. As meninas principalmente, de casaco, assim, ó. Porque não pode tirar o agasalho. E aí, eles estão agora tirando com uma chavezinha, eles tiram a lâmina do apontador de lápis e cortam as virilhas. E pasme-se, eles não conseguem nem explicar porque eles fazem isso. Eles só sentem uma dor tão grande por estar se rompendo aquilo que é original dentro de casa, e eles não conseguem encontrar isso na escola, eles não conseguem encontrar isso na rua, a televisão não ensina isso. E eles sentem um vazio tão grande que eles pensam em se matar. Mas eles pensam em se matar não é porque eles têm fascínio pela morte. Ninguém conhece a morte, a não ser quem venceu a morte. É porque eles olham para a vida inteira deles, vem fazendo um cálculo, chega aqui e fala, hoje, não valeu a pena viver. Tem depressão, tem opressão maligna, tem dardos inflamados do diabo, tem tudo isso que a gente já sabe. Mas tem um histórico. Aí ele, profeticamente, coisa que muito crente não sabe fazer, ele tenta olhar para frente, lá para frente, para ver se algo de novo, de bom, tem a possibilidade de acontecer, para que ele sinta um fôlego e continue a caminhar mais um pouco, sem antes dar cabo da vida. Ele não consegue enxergar. Sabe por quê? É porque ele não consegue saber se vai ganhar a loteria? Não. Ele tem uma herança ali no papel e o pai dele vai morrer rápido porque tem. Não. É porque ele não consegue encontrar pessoas que estejam dispostas a amar eles. Assim como a gente ouviu a vida inteira que não existe enterro de anão. Não é assim? Ah, não existe enterro de anão. Você nunca viu enterro de anão porque você nunca foi um amigo de um anão. Você nunca se dispôs porque você ia chamar o cara para jogar bola. Você ia chamar ele para andar de bicicleta com você. E aí você diz que não tem preconceito. Eu posso dizer que não tenho preconceito? E a gente vai ousar dizer que não existe muitas áreas dentro da nossa vida mirradas como a mão desse homem. Na expectativa de que Deus fala, ó, hoje você vem aqui, apresenta a sua vida. Quando eu te perguntar, quando eu te pedir para você estender a sua mão, estenda aquela mão. Aqui, filho, aquela mão. Ele não fala não, ele não dá dica não. Ele só fala aqui no nosso coração, é no secreto. Fala com teu pai em secreto, porque ele que te vê em secreto, ele te recompensará. Mas a gente precisa de uma palavra extraordinária, miraculosa. E a gente está sempre em busca de novo, sabe por quê? Porque a palavra que Deus deu, a gente não cumpriu. As alianças que nós fizemos, que nós apresentamos no altar, aquelas coisas, os atos proféticos, nós não honramos. Aí a gente quer uma palavra nova do Senhor. Pastor Alain Basile diz, não existe uma palavra nova se a velha não se cumprir. Não existe. Deus não vai dizer para você e para mim, porque Deus não cria filhos mimados, gente. Deus não cria filhos mimados, não gera e nem cria. Deus não vai dizer para você, filho, vem aqui, eu sei que você foi um ignorante, você foi negligente, você pisou na bola pra caramba. Então, vamos esquecer aquilo tudo que eu disse, porque eu já deixei de ser um Deus que fala e cumpro. E agora eu vou te dar uma nova palavra.
Agora tem um novo chamado para você. Aleluia. Aí você sai, voraz, como meu filho hoje saiu com um pirulito daquele de coração, que gruda no dente, aquela desgraça. Sabe por quê? Porque o pirulito, hoje, na sua compreensão, é a coisa mais doce que ele consegue ter. E aí tem uma canção antiga que diz: não há nome tão doce como o teu. Não é assim? Não sei se alguém conhece, eu estou velho, né? Não há nome tão doce como o teu. Aí diz: o teu falar é muitíssimo suave. Tu és, Senhor, totalmente desejável. E esse desejável, esse lindo és, nós não conseguimos, gente, a gente não consegue transcrever, por mais que seja realmente difícil, nós não conseguimos pontuar pessoalmente, porque essa intimidade, ela está bloqueada, ela está limitada. Então nós não conseguimos nos conectar a Deus para fazer conexão com outra pessoa. Nós não temos comunhão direito com as pessoas. Comer, tomar café da manhã no café de pastores, não é assim? Café de pastores é a coisa mais linda, né? Eu nunca vi um café tão lindo como um café de pastores. Tem tanta coisa gostosa, aquele monte de homem bonito, cheiroso, né? Junto, né? Assim. Mas se a gente não anda na luz como Ele na luz está, nós andamos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E, dessa forma, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se nós não andamos na luz como Ele na luz está, nós não temos comunhão uns com os outros. Então, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, não nos purifica de todo pecado. É uma questão condicional. Se ter acesso ao sangue de Jesus, é preciso comunhão. E comunhão não é só comer. Porque se tivesse o churrasco hoje, tinha mais gente. Você não conhece alguém assim? Só conhece, né? Então, essa pessoa aí, ela é paquistanesa, gente. Ela precisa ser alcançada por aquilo que você diz, e eu digo que temos. Você ama alguém? Quantos amam alguém assim? Então, Jesus andou, a gente costuma dizer que Ele morreu para nos salvar, e de fato Ele morreu, mas não só morreu para nos salvar, Ele nasceu para nos salvar. O Senhor andou nessa terra, desde o dia que nasceu, consciente do motivo que Ele foi chamado, da missão dEle. Ele caminhou o tempo todo, cada passo, cada pulsação do coração, cada vez que Ele se pronunciava, Deus não conversa fiado com a gente. Ele não quer saber se é Corinthians e Palmeiras, se é Vasco e Flamengo. Ele não quer ser preto, saber se é preto, se preto, mas Ele não quer saber nada disso. Ele está interessado, sabe por quê? Porque Ele não tem tempo a perder. Só que diferente de nós, o Senhor conhece a nossa linguagem de amor. E do jeito, é muito interessante, queridos. À medida que eu falo, vocês vão entendendo cada um de uma forma. Isso é uma loucura. O Espírito Santo é um tradutor simultâneo incrível. Incrível, Marcos. A gente está falando, você pega mas quem é o pastor Gilson, né? Esse cara, o cara aí, chegou aí agora e tal. Deus está 19 anos passando raiva comigo. Eu não sou filho da purpurina com videogame, não. Eu sou promotor. Eu não faço autopromoção. Mas para a gente fazer isso, as pessoas vão olhar Jesus em nós. E eles vão saber que para essa conexão ser feita, é preciso não existir interferência. E a mão mirrada, e o coração mirrado, e as relações mirradas. A sua ira, a sua contenda, a sua peleja, a sua mágoa, a sua traição, a sua incontinência. Quantos sabem o que é incontinência? Continência é você bater, né? Prestar continência. Quando você presta continência, você está diante da sua autoridade. Aqui, Senhor, estou aqui porque der e vier. Amém? Quem está comigo? Amém? Amém? Então você está no lugar certo, diante da pessoa certa, disponível para fazer aquilo que é certo. E quando você está em incontinência, assim como diz lá em Coríntios 7, dizendo que o casal não pode ficar muito tempo separado, a não ser por motivo de oração, para que não seja tentado por incontinência. A incontinência é você não estar no lugar certo, na hora que você tinha que estar, diante da pessoa que você tinha que estar, para fazer aquilo que você tinha que fazer.
E aí a gente está sendo manipulado, a gente não consegue perceber o ambiente. A gente se distrai com facilidade. Deus gera um ambiente. Onde Ele está, Ele é o gestor do ambiente. Você pode perceber que tinha 5, 10, 50, 5 mil, 10 mil pessoas, e Ele era o gestor do ambiente. E ele podia ter isso, logisticamente, ter falado com os discípulos, dizendo, olha, quando acontecer isso aqui, vocês façam dessa forma. Por favor, estou aqui, estou na palavra aqui, estou na minha comunhão com Deus, não me interrompa. E os discípulos já sabiam o que fazer, mas todas as vezes eles diziam, Senhor, o povo está com fome, o povo está precisando, está cansado. E era Jesus falando, não, o que vocês têm? Faz isso assim, 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 assado. Ele era o gestor da situação. E aí Jesus não está aqui, entre aspas, né? Mas a gente diz que Ele está aqui, e a gente não se comporta como se Ele estivesse aqui. E a gente não presta atenção no ambiente, a gente não faz uma gestão do ambiente dizendo, olha, Senhor, estou aqui, mas estou percebendo aquele irmão lá no fundo, ele está tão triste, Senhor. O Senhor está aqui. A gente ora e leva para o gestor do ambiente dizendo, Senhor, o que eu posso? De repente a pessoa só um abraço precisa. Não, Gilson, deixa ela quieta lá, que ela está no momento dela, ele está no momento dele, e a gente não consegue gerir o ambiente, sabe por quê? Porque a gente é espiritual bastante para perceber a hora que Jesus está e dizer, opa, agora eu entrei na presença de Deus. Eu vim propor para vocês hoje uma coisa muito simples. Eu queria muito mesmo, ter ministrado a palavra que eu rasurei já, que já rascunhei lá há um tempo. Já tem um tempo que eu tenho essa palavra pronta. Mas eu vim propor para vocês precisam enlouquecer, cara. A gente precisa enlouquecer. A gente precisa ser desconhecido por esse mundo. As pessoas precisam olhar para a gente e falar, o que aconteceu com você, cara? Eu decidi mais uma vez. Decidi o quê? Eu decidi me abandonar. Eu decidi me abandonar na mão do Senhor. Eu decidi fazer aquilo que era para fazer. Eu decidi corresponder aos anseios do coração de Deus. Eu decidi ser resposta nessa geração. E não é a grandeza do que você faz que vai fazer com que isso seja importante. Não é a grandeza do que a gente faz que torna isso importante. É a relevância, é o peso que tem no coração de Deus que vai fazer com que isso seja importante ou não. Que vai revelar para você. Não são 1, 2, 50. Não interessa quantas são. Quem nasce grande é monstro. É abominação. Tudo nasce pequeno. Tudo tem que ser gerado. Tem que ser cuidado. Tem que ser tratado. E aquilo vai ser multiplicado. Tudo isso. E ali, assim como tudo começa pequeno, todas as coisas começam com separação. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente quer viver, todas as coisas, as pessoas que nós queremos nos transformar, elas começam com separação. Tudo. Estou vendo um filme maravilhoso. Não tenho Netflix, não tenho TV a cabo, estou lá vendo, Raio da Globo. Filme maneiro, filmaço. Aí daqui a pouco eu estou com um apertado, eu decido, ou eu aguento até a hora do comercial, ou eu perco um pedaço do filme para ir fazer xixi. Que essa é a palavra certa. Que urinar é mais feio que xixi, eu acho. Então, é 2. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Eu quero me casar. Separa dos seus pais, candango. Mas eu vou separar, vou ter que treinar agora, eu vou começar a parar de falar com meus pais. Não, ame eles até o último dia. Faça com que eles entendam que você está multiplicando, você não está dividindo. Porque o cabra é tão pamonha, que ele tem intimidade com os pais, ou a menina tem intimidade com os pais, obviamente não tem relação. Quem não quer ter uma relação, né? Eu preciso ter uma relação, mas eu sou crente, então eu preciso casar para ter relação. Mas ele tem tanta intimidade e ele não quer se desconectar dos pais, aí ele casa para ter relação, mas ele não precisa de intimidade. Porque toda vez que ele briga, ele corre para a casa dos pais, porque lá ele tem intimidade. Aí ele fraciona a vida dele. E ele não consegue entender, filho, para você ter essa coisa, você precisa se abandonar, você precisa largar essa. Quero passar na prova, deixa de fazer o que você tinha que fazer, deixa de ver as séries que você virava à noite, fritando vendo série. Eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer. Separa da comida. Vai no... Como é que é o nome lá? Separa da comida ou vai ver se você não tem hipotiroidismo. Ou alguma coisa do gênero, porque pode ser. Mas não. Quero ser de Cristo, mas não me separo do mundo.
Tudo começa com separação. Tudo começa com separação. Você precisa se divorciar da sua vida de pecado. Abandonar o seu pecado de estimação. Aquele que você guarda. Infelizmente, queridos, internet não é para todo mundo. Infelizmente. Assim como o dinheiro não é para todo mundo. Assim como alguns ministérios, não é porque as pessoas só reconhecem ministério daqui para cima. O ministério de oração. Não existe ministério de oração. Ministério de intercessão e tal. As pessoas não reconhecem aquilo que você faz em Deus, sabe por quê? Porque nós fomos ensinados diferente. A gente está acostumado a olhar para as plataformas e ver as pessoas. Você acha que Deus honrou? Eu falei com o Marcos. Você acha que Deus honra a gente atrás desse lugar? O pastor aqui? É uma honra servir a Senhor e ser ministro? Sim. Mas Deus não honra a gente colocando a gente aqui. Ele honra a gente de uma outra forma. Ele coloca aqui a gente atrás, porque aqui atrás a gente está protegido. O lugar que a gente se sente mais protegido é fazendo aquilo que Ele mandou a gente fazer. Seja lá o que for que Ele mandou você fazer, lá você está guardado. A sua honra é servir ao Senhor e ter o privilégio de ministrar o Senhor para outras pessoas. Agora, o título, entre aspas, é o lugar onde Ele te escondeu, porque fora de onde Ele quer que você esteja, fora do seu lugar de chamado, você e eu, a gente não vale nada. A gente leva 30 dias se consagrando e em 30 segundos a gente joga a nossa consagração toda fora. Dá uma olhadinha no retrovisor, dá uma olhadinha no telefone, rapidinho. E aí a gente vai gerando. Aí Deus vem e passa um bálsamo na nossa área mirrada, porque a gente foi lá e falou, Senhor, eu sou assim mesmo, eu sou nojentinho mesmo. Eu gosto das coisas assim, assim, assado, não suporto fulano de tal. Mas aí a Bíblia diz que a gente tem que suportar, né? Uns aos outros em amor, não é assim? É? Ou não? A minha diz. E suportar não tem nada a ver com não suporto. Não suporto fulano. Suportar é dar suporte. Suportar é amparar, assim, ó. Quando a pessoa está lá em Eclesiastes, dizendo, olha, é melhor que serem dois do que um. Quando um fala com o outro, opa, vem aqui. O Márcio tem me amado. E ele acha que eu não tenho percebido, não. O Márcio é desconfiado. Você sabe, mas ele é desconfiado, né? O Márcio é desconfiado. Aí, eu vou lá, eu não fico paparicando as pessoas, não. E eu aprendi a não fazer isso, porque eu fui construído para fazer isso. Por isso que eu estou sendo desconstruído. Até morrer de vez, entendeu? Eu estou sendo desconstruído. E aí, cada vez que eu vejo o Márcio dá um sorriso maior para mim, a coisa mais linda do sorriso do Márcio, sabe por quê? Porque eu não ofereço riscos. Os riscos que ele encontrou dentro da igreja, que eu encontrei também. Cada vez que você encontra um irmão que não te oferece aqueles riscos, que você não fica mais desconfiado com ele, você vai soltando as armas. Sabe aquele irmão que é relaxado, você está na casa dele, bota o pé, mexe a perna na geladeira, abre a geladeira e pega. Aí isso não é intimidade. Isso é o hábito. É o respeito. Mas é respeito botar o pé em cima do sofá? Sim. É ele, o dono da casa, te respeitando a vontade que você tem. E é você respeitando, dizendo, poxa, eu não gosto. Eu tenho um amigo chamado Tyro que ele falou, ele tem essas neuroses de micróbios, né, essas coisas, de ácaro. Você chega na casa dele, se você fizer assim na cama dele, ele, não, pelo amor de Deus. Cara crente, cara de som. Ele é responsável pelo MIR de Manaus, de som. Ele é responsável pela sonorização da festa de tabernáculos de Jael. É um cara que tinha que estar desprovido, não só dos demônios, mas principalmente dos ácaros. O cara não consegue, cara. E agora, como é que você explica isso? Que ele fica nervoso? Que ele tem trauma, aquela coisa toda? Aqui. Deixa de ser mimado. Deixa de ser mimado. O europeu ter 3 pares de sapato é um luxo, a gente quer ter 50. A gente foi encaixotado pelo consumismo de uma forma que a gente não consegue. Não consegue se livrar disso. E a gente traz isso para dentro da igreja. A gente traz o nosso estilo, entendeu? De vez em quando vem um que me aborda na internet. E aí, pastor, beleza? É nóis, velho. E aí, qual que é? Tudo bem? De boas. Aí, eu quero te fazer uma pergunta. Já é, brother. O que vocês acham da pessoa? A pessoa quando está desigrejada. Pô, é teu caso? Pô, tô mó otário, velho. Aí o cara fica triste comigo.
Qual que é, pastor? Eu falei, tu é um otário, pô. Vai ficar desigrejado. Se você não está frequentando o grupo da igreja, você está frequentando outro grupo. Diz para mim, me prova que esse outro grupo é melhor que a igreja. Ah, mas por quê? A igreja, falei, cara, a igreja é o lugar, é o melhor lugar do mundo, velho. Aí, não, só que não, pastor. Não, é assim, cara, sabe por quê? Porque é lá que você vai encontrar o outro cara que é pior que você. É lá que você vai encontrar um cara e falar assim, pô, e eu tô achando que eu era ruim, né? Né? As pessoas querem vir para a igreja para se casar. Tem uns irmãos aí que em nome de Jesus está sacudindo umas gatinhas. Tem gente que sai da igreja direto para o motel, cara. Está aqui, eu não estou falando da cadeira, não, do altar. Isso acontece hoje com mais frequência do que ontem. E ontem aconteceu com mais frequência de anteontem, sabe por quê? Porque as pessoas não respeitam e não compreendem o amor de Deus. A liberdade, graça não é isso. Ah, mas o tempo da graça. A graça é mais violenta do que a lei. Porque a lei pune pecado. A graça corrige o coração. E aí, quando você pega não só a graça, ou não só Jesus, mas um irmão, um pastor, um líder, um companheiro seu que quer corrigir seu coração, você já acha que ele é inimigo. Que ele está querendo se meter na sua vida. Que tipo de igreja a gente está se tornando? Nós somos cheios de nome-toques. Não vou lá porque não tem ar-condicionado. Se tem ar-condicionado, está frio pra caramba. Porque o som está alto. E se o som está alto, que pobre de som é esse? A gente não está satisfeito com nada. A gente nunca está. A gente acha que não tem tudo que a gente quer. A gente não tem, na verdade, tudo que a gente quer. Mas se você for avaliar, a gente tem tudo que a gente precisa. Então, o meu convite hoje, e eu queria já... Toca alguém aí, qualquer coisa ali. Qualquer coisa não, toca uma música legal. Toca qualquer coisa não, Eu queria convidar vocês para a gente orar junto aqui na frente. E não estou perguntando se você quer se converter ou não. Se você não quiser se converter, o problema é seu. Azar o teu. Eu só quero que a gente ore junto. Porque a gente tem as mesmas necessidades. Aquilo que eu tenho de bom, você não tem, e vice-versa. Agora, sai do seu lugar, vamos orar junto, tem sacerdote. Eu quero que o pastor Maurício ore por nós. Ele é um anjo dessa casa. E a gente precisa se submeter à autoridade, reconhecendo que existe isso, que isso vem de Deus.